Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar uma olhada em Provérbios, capítulo 29. É um capítulo, assim, bem rico, sabe? Cheio de contrastes, falando de justiça, de liderança e como a gente se comporta no dia a dia. A ideia aqui é tentar extrair umas pérolas de sabedoria prática mesmo. E olha, logo de cara o capítulo já traz uma conexão muito forte, né? Que é quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Isso bate fundo, né? Não é só política, parece que mexe com o clima geral da sociedade. Com certeza. E essa ligação, né, entre um líder justo e a estabilidade social, ela é reforçada logo depois. O texto diz que um rei que julga os pobres com equidade, ele firma o trono dele. Mas aquele que está atrás de suborno, ou, sei lá, hoje a gente diria vantagens, né, ele acaba derrubando tudo. Então não é só uma questão de ser bonzinho, é sobre como a imparcialidade, principalmente com quem é mais vulnerável, é tipo a base para um governo durar. Interessante isso. E é curioso como essa necessidade de retidão lá em cima no poder parece ter um espelho na nossa vida pessoal, no controle que a gente precisa ter. O capítulo meio que pula para essa questão do temperamento, né? Tipo, o tolo que explode de raiva contra o sábio que consegue se segurar. E tem um alerta bem sério sobre teimosia, sabe? Aquela pessoa cabeça dura que ignora aviso atrás de aviso. O texto diz que pode ter um fim súbito, sem conserto. Parece que disciplina interna e ordem externa andam juntas, né? Exatamente. A esfera pública e a privada, elas não estão separadas aqui não. Essa disciplina ela aparece também nas relações. Olha o alerta contra a bajulação, por exemplo. O texto descreve como estender uma rede para os pés do vizinho. É muito visual, né? É uma armadilha social mesmo. E o mesmo vale para más companhias, cita o companheiro de prostitutas que joga dinheiro fora ou o cúmplice de um ladrão que, no fim, acaba se prejudicando por ficar quieto ou participar. Tem um fio condutor aí sobre como as nossas escolhas, nossas companhias e a falta de autocontrole deixam a gente vulnerável. Hum. E essa vulnerabilidade aparece também naquela ideia de temer o homem, né, que o texto chama de armadilha, e contrasta isso com a segurança que viria de confiar em Deus. Isso ressoa bastante hoje, essa tensão entre querer agradar todo mundo a qualquer custo e, bom, e manter a própria integridade, né? Sim, é uma tensão clássica, eu diria. E por falar em integridade e em formar caráter, o capítulo entra forte na questão da disciplina. Fala que a vara da correção confere sabedoria. Claro, isso gerou muita discussão, mas talvez a gente possa pensar além do literal, né? Na ideia de que limites e consequências, eles formam a pessoa. Uma criança deixada solta sem orientação pode trazer vergonha depois. O ponto talvez seja menos o método em si e mais a necessidade de guiar, de corrigir, entende? Entendo. E tem aquela observação que eu acho curiosa sobre servos. Ou talvez, trazendo para hoje, funcionários, né? Que às vezes entendem o que foi dito, mas não mudam só com palavras. O que a gente pode tirar disso? Será que fala sobre motivação, responsabilidade? Ou talvez que, em alguns casos, é preciso algo mais tangível para mudar uma atitude? Pode ser, pode ser. E isso se conecta com aquela ideia maior de que onde não há revelação, ou visão, ou profecia, depende da tradução, o povo se desvia. Isso sugere que sem um norte moral claro, sabe, sem uma visão de propósito, ou lei mesmo, a tendência é a bagunça. A disciplina, seja pessoal ou social, e a lei são vistas como fontes de paz, até de prazer, como no caso do filho bem orientado que alegra os pais. E claro, a humildade está lá, contrapondo o orgulho. O orgulho derruba, a humildade exalta. Um tema bem recorrente na sabedoria bíblica. E no meio disso tudo, de justiça, de caráter, tem um versículo que sempre me pega. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá luz aos olhos de ambos. O que você acha que isso quer dizer? Além do óbvio, né, que todo mundo é humano. Será que é um lembrete de que a capacidade de ver, de perceber a realidade é um dom de Deus para todos, não importa a condição? É uma leitura bem profunda essa. Coloca todo mundo no mesmo nível fundamental diante de Deus, né? Meio que relativiza as nossas hierarquias aqui. E isso leva à questão final sobre justiça, que é bem forte.
Muitos buscam o favor do governante, mas é do Senhor que o homem recebe justiça. Isso desafia a nossa confiança total nas instâncias humanas de poder, né? Aponta para uma fonte de justiça que está acima disso tudo. Então, juntando tudo isso de Provérbios 29, o que fica mais forte para você, para mim, parece muito claro o peso das consequências das nossas ações. Nossas escolhas sobre ser íntegro, ter controle, ser humilde, buscar justiça. Tudo isso tem efeito direto, sabe? Na nossa vida e na sociedade. Exato. A mensagem central é quase um princípio básico. Retidão e sabedoria constroem, impiedade e tolice destroem. Não tem meio termo. E para deixar o pessoal pensando, o capítulo termina com uma frase que marca uma divisão radical, quase irreconciliável. O homem injusto é abominável para os justos e o de caminho reto é abominável para o ímpio. Isso força a gente a pensar, né? Por que será que esses dois caminhos se repelem tanto? Fica aí a reflexão.